Muito bem, meus amigos, estamos aí em mais um vídeo na web, mais um vídeo de correção de direito constitucional. Lembrando que aqui embaixo você tem um link para baixar o PDF com todas as questões que eu estou corrigindo para você aqui diariamente. Vamos lá para a questão de número 10 do nosso material, que diz o seguinte, ó. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Razão por quê? Nenhum dos direitos individuais elencados na Constituição, nenhum deles necessita de lei para se tornar plenamente exequível. Então vamos analisar essa questão primeiro em duas partes e depois em três partes. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Essa afirmação está correta? Está correta. Razão por quê? Nenhum dos direitos individuais necessita de lei para se tornar plenamente exequível. Essa segunda alternativa, essa segunda afirmação está errada. Dessa forma, a questão como toda está errada. Então, o gabarito dessa questão é errada. Agora, a gente está corrigindo aqui não para te dizer um gabarito, e sim para te explicar o porquê essa questão está errada, ou para fazer melhor do que isso, para aproveitar uma questão e te trazer e extrair dela o máximo. Extrair o máximo de conhecimento dessa questão, e é isso que nós vamos fazer agora, e por isso que nós vamos separar agora essa questão, então, em três partes. Primeira parte, direitos e garantias fundamentais. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser localizar na Constituição aonde ficam esses direitos, aonde ficam essas garantias fundamentais. Nossa primeira organização diz respeito, então, ao fato de que os direitos e garantias fundamentais, eles são todo o capítulo 2 da Constituição. E esse capítulo 2 da Constituição engloba o artigo 5º, que são os direitos e garantias fundamentais, engloba o artigo 6º, o 7º, o 8º, todos esses que estão aqui para você agora no quadro. Deixa eu confirmar aqui se está direitinho para você. Pronto. Todos esses que estão aqui no quadro são os direitos e garantias fundamentais. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar com você, ok? Aonde eles estão. Bom, e quais são aqueles famosas cláusulas pétreas famosas? Cláusulas pétreas, só para poder aproveitar o gancho, as cláusulas pétreas são os direitos e deveres individuais coletivos, do artigo 5º, e, segundo o STF, os direitos sociais, do artigo 6º. Ok? Mas isso é outro assunto. Aproveitando ao máximo dessa questão, então, uma outra coisa que eu quero trazer para você é a diferença entre, vou puxar aqui novamente no quadro para você, entre direitos fundamentais e garantias fundamentais. Primeiro a gente localizou aonde que esses caras estão. A gente localizou que eles estão, esses direitos e garantias fundamentais, estão aqui no título 2 da Constituição e englobam todos esses 5 capítulos e todos esses artigos, do artigo 5º ao artigo 17º, ok? A segunda coisa, a gente tem que entender o que são os direitos fundamentais e o que são as garantias fundamentais. Porque se o legislador está listando para a gente direitos e garantias fundamentais, uma coisa é certa. O legislador, ele não está sendo prolixo. Ele está listando para a gente dois institutos diferentes. Então vamos lá. Primeiro, aos direitos fundamentais. Direitos fundamentais são dispositivos, são conteúdos. É o conteúdo declaratório
que tem a ideia de estabelecer ou de declarar a existência do próprio direito. Então, direitos fundamentais é quando a gente vai pegar esses institutos aqui, esses artigos. Ao ler esses artigos, quando você estiver diante de um artigo que declara um direito ou que te ajuda a reconhecer a existência de um direito, dentre esses que estão elencados aqui, esse é um direito fundamental. A garantia fundamental, a grande diferença dela, a garantia, ela é basicamente, nós vamos pensar como um mecanismo de efetivação do direito fundamental. Percebe? A garantia, ela é um mecanismo que garante o direito. E os exemplos clássicos de garantias fundamentais são os chamados remédios constitucionais. O habeas corpus, nós temos o mandado de injunção, o mandado de segurança, nós temos a ação popular. Os famosos remédios constitucionais são exemplos de garantias fundamentais. Mas, para não exaurir o assunto, mas para não deixar de mencionar, isso quer dizer que todas as garantias fundamentais são os remédios? Não. Quer dizer que todos os remédios são garantias fundamentais, mas as garantias fundamentais não se limitam aos remédios. Ok? E também eu quero te passar um outro entendimento. As garantias fundamentais são também direitos. São instrumentos que garantem o direito, mas o acesso a esse instrumento também é um direito. Então, eu queria só tentar abordar de maneira um pouco mais cuidadosa esse primeiro aspecto da questão, aproveitar a questão para isso, para te mostrar aonde estão os direitos e garantias fundamentais. Estão no título 2 da Constituição. Pensa na Constituição como se cada título fosse um livro. É uma coisa mais fácil, me parece, para você poder lidar com ela. No processo civil, isso salva almas, você saber em que livro você está. Mas na Constituição, se você conseguir começar a pensar assim, vai te ajudar muito. Nossa, eu estou no artigo 18, então eu já estou na organização do Estado. Eu não estou nos direitos e garantias individuais, fundamentais, e não estou nos princípios. E isso vai te ajudar a organizar melhor a Constituição e o pensamento dela. Bom, então a gente viu que eles estão no título 2, que os direitos e garantias fundamentais compõem, então, 5 capítulos, são diversos artigos, do artigo 5º ao artigo 17. O direito fundamental, ele basicamente é um dispositivo declaratório, é um dispositivo que declara um direito, e a garantia é um mecanismo de efetivação do direito. Sempre quando você estiver lendo a Constituição e ver que aquilo é um mecanismo para garantir um direito, ok, aquilo é uma garantia. Ok? Mas as garantias, o acesso a elas, não deixam de ser direitos. Por último, um exemplo de garantia são os remédios constitucionais. Mas todos os remédios são garantias, mas nem todas as garantias são remédios constitucionais. É o primeiro aspecto da questão que eu queria abordar com você. O segundo aspecto da questão que eu quero abordar com você, lembra que a questão em si é assim, ó. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, o segundo aspecto que eu quero abordar com você é o que quer dizer o que quer dizer aplicação imediata? Porque até aqui eu te falei que a questão está correta. Eu falei, não, está correta. A questão realmente, os direitos e garantias fundamentais realmente têm aplicação imediata. Isso realmente está certo.
Bom, e isso não só está certo, como isso está expresso na Constituição, e é isso que eu quero te mostrar agora. Isso está expresso na Constituição, no artigo 5º, isso está expresso na Constituição, no artigo 5º, no parágrafo 1º do artigo 5º, nós vamos ter aqui, ó, deixa eu chegar lá, no artigo, vou pelo artigo 6º, que vai ser mais fácil, aqui, ó. Olha o que fala o parágrafo 1º do artigo 5º. Deixa eu aumentar aqui para a gente um pouquinho. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 5º. Ó. Dá para enxergar aí, né? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, ou seja, as normas que estão no título 2 da Constituição, essas normas têm aplicação imediata. Então, primeira coisa, a questão está certa, porque ela está, até esse ponto, porque ela está mencionando um texto expresso em lei. Mas não basta para a gente saber que ela está mencionando um texto expresso em lei, a gente precisa entender o que significa aplicação imediata. Vou puxar para a gente o quadro novamente. Quando ele fala aplicação imediata, ele quer dizer o seguinte, olha, essa norma possui todos os elementos para produzir efeito, para incidir num caso concreto. É isso que ele quer dizer com aplicação imediata. Então, essa norma tem todos os elementos para poder incidir em um caso concreto. E eu te falei que até aqui está certo. Está certo porque está expresso em lei e está certo que agora estou te explicando por que está certo. Razão porque nenhum dos direitos individuais elencados na Constituição necessita de lei para se tornar plenamente executível. Está errado. Porque aqui ele está falando não da aplicação, aqui ele está falando da aplicabilidade da norma. Tá. O que é a aplicabilidade da norma? A aplicabilidade da norma você pode pensar como um outro nome. Você pode pensar como eficácia. E a pessoa que vai fazer essa distinção para a gente é o professor José Afonso da Silva. Olha como faz sentido isso aqui, ó. Se você pensar na diferença entre aplicação e aplicabilidade, você vai talvez ficar meio confuso com as palavras, porque são muito parecidas. Mas aplicabilidade tem a ver com a eficácia. Se eu te falei aqui, ó, que a aplicação da norma, a aplicação imediata, que está expressa no artigo 5º, quer dizer que a norma tem todas as condições para incidir, todos os elementos necessários para produzir efeito, para incidir no caso concreto, ao mesmo tempo, a incidência no caso concreto vai ocorrer na medida em que as instituições ofereçam condições para que isso aconteça. Como assim? A norma, ela pode ter uma eficácia, plena, contida ou limitada. Essa classificação de eficácia plena, contida e limitada é feita pelo professor José Afonso da Silva. O que é uma norma com a eficácia plena? A norma com eficácia plena é aquela norma que ela não precisa de mais nada para que você possa exercê-la de maneira completa, para que ela possa se tornar plenamente execuível. Por exemplo, se eu te disser assim, ó, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que não seja por força de lei. Isso aqui é o que nós temos no artigo 5º, inciso 2º. Vou puxar para a gente aqui. Ó, artigo 5º,
inciso 2º, diz, mais ou menos com essas palavras que eu te falei, né? Ó, ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. É uma norma de aplicabilidade plena, não precisa de mais nada para ela se tornar plenamente execuível. Concorda comigo? Claro. Agora, por exemplo, se eu disser para você, no caso da norma contida, se eu disser para você assim, como está também no texto da Constituição, que você pode exercer, você é livre para exercer qualquer profissão. Ponto. Na forma da lei. Ou se eu disser assim, que você é livre para exercer qualquer profissão, vou puxar para a gente o artigo aqui. Contudo, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode agora ser ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualidades profissionais que a lei estabelecer. Percebe que você pode agora ser garçom se você quiser? Eventualmente pode. Talvez ser, não sei, ser office boy, talvez ser vendedor de loja. E advogado? Você pode ser advogado agora? Depende. Para ser advogado tem que ser bacharel em direito e passar na prova do exame da ordem. Por quê? Está na lei. Você pode ser médico? Para ser médico tem que cursar medicina. Percebe que a norma está aqui. Olha, você pode exercer qualquer profissão, mas essa norma é limitada. Ela é contida por um outro instituto. Você pode exercer a profissão de médico desde que faça medicina. Pronto, essa norma não é de eficácia plena, ela é uma eficácia contida. São as normas que podem ser ampliadas eventualmente ou restringidas por outra norma. Essa norma aqui ela é restringida. Você pode exercer qualquer profissão desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Qual qualificação? Não sei, tem que ver qual é a profissão. Pode ser que a profissão tenha uma qualificação que a restrinja em lei, pode ser que não. Legal? Então isso é uma norma de eficácia contida. Bom, aí nós temos as normas de eficácia limitada, que são normas que você não consegue exercer, ela não consegue ser. Percebe que aquela contida, aquela que eu te falei agora, contida, de exercer qualquer profissão, ela pode ser exaurida plenamente sem uma outra lei. Só que se tiver uma outra lei, restringe. Compreende? Você pode exercer qualquer profissão? Pode. Ponto. Mas se tiver uma outra lei restringindo, vai ter que respeitar aquela lei que restringe. Isso é contido. E limitado. Limitado você não vai ter uma aplicação imediata. Uma eficácia imediata. Por quê? Porque vai precisar de algum dispositivo. Na verdade, limitado vão ter dois tipos de limitado. A norma de eficácia limitada institutiva e norma de eficácia limitada programática. Norma de eficácia limitada programática é quando a gente tem, por exemplo, um exemplo clássico da norma de eficácia programática é quando a gente fala, o clássico é o artigo 6 da Constituição, os direitos sociais. Tem direito à saúde, trabalho, educação, um monte de coisa. Percebe que isso é uma agenda. Isso é uma agenda que tem que estar contida, que o governo precisa
contemplar em seus planos. Então eu vou pegar aqui para a gente a Constituição de novo, só para poder exemplificar aqui. Ó. Constituição Federal, a gente pode vir aqui, ó, no próprio artigo 5º, inciso 32, o Estado proverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Isso aqui quer dizer que o consumidor tem direito a ser defendido, mesmo que não existisse um Código de Defesa do Consumidor, quer dizer que ele tem direito a ter uma defesa uma condição de consumidor? Quer dizer que sim. Mas de que forma? Na forma da lei. Tem que ter uma lei dispondo disso. Esse direito é limitado à existência de uma lei. Norma de eficácia limitada. E eu estou no artigo 5º aqui falando com você. Eu estou nos direitos e garantias fundamentais. Agora, como eu te falei, eu posso ter normas de eficácia limitada, por exemplo, programática. Um exemplo clássico, o artigo 3º, que também é. Que aqui nós somos, artigo 3º, nós estamos no livro, no título 1, que são os fundamentos. Ó, quais são os objetivos fundamentais da República? Constituir uma sociedade livre, justa, solidária. São programas, são metas, são objetivos que precisam ser perseguidos no desenvolvimento do Estado. Norma de eficácia limitada, porque precisa de leis. Mas aqui é um programa. Não vai ter uma lei dizendo assim, todo brasileiro tem que ser solidário. Não. Mas esse princípio, essa ideia de solidariedade tem que estar inserido, tem que ser perseguido nos demais ordenamentos. Diferente da eficácia limitada institutiva. Porque a eficácia limitada institutiva, ela é muito mais objetiva. Um exemplo da eficácia institutiva, o artigo 33, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Ponto. Ah, então vou proteger o consumidor na forma da lei, é institutivo. Não é um programa que todas as leis têm que defender o consumidor, não. Tem lei que não vai ter nem nada a ver com o consumidor, lei de trabalho, lei... Mas mesmo a lei de trabalho tem que ter a ver com a ideia de solidariedade. A lei da Previdência, a lei penal, a lei tributária. Podemos ir para o artigo 88, lá na frente na Constituição, a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração. Percebe que existe esse direito, só que a eficácia dele não vai ser plena. Ela é limitada a uma lei que vai dispor sobre isso. E essa lei que vai dispor é uma coisa objetiva, é uma lei que vai falar sobre isso. Isso aqui não é uma ideia a ser perseguida pela República. Se fosse uma ideia a ser perseguida, um objetivo, uma meta a ser perseguido, seria uma norma de eficácia limitada programática. Como isso não é uma norma, uma meta a ser perseguida, isso é um instituto objetivo, norma de eficácia limitada institutiva. Está muito claro aqui. Para poder extinguir um ministério, como vai ter que ser? Tem que ter uma lei. É limitado. E é uma lei falando sobre isso, institutivo. Tem que instituir uma lei para falar sobre isso. Ponto. Ok? Bom, claro, tem ainda uma outra classificação, mas eu não vou entrar aqui para não exaurir o tema, não ficar muito grande também o vídeo, que é uma definição que a gente pode fazer sobre o que é institutivo, facultativo e obrigatório. E aqui tem um exemplo bom aqui. Se a gente pensar, por exemplo, no artigo 88, isso é obrigatório. A lei disporá, ponto. Então é uma lei de eficácia limitada, institutiva, obrigatória.
é impositivo. A lei disporá sobre a criação. Acabou. Agora, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, artigo 22, ó, artigo 22 lá em cima. Ó. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação, sobre o direito civil, penal, comercial, processual. Só a União pode legislar sobre isso. Sistema financeiro, seguridade social, só a União pode legislar sobre isso. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre essas questões especificadas aqui. Ele não está mandando que tem que uma lei complementar autorizar o estado a fazer. Ele falou que a lei complementar pode fazer. Então, o parágrafo único é um exemplo de um instituto, de um princípio institutivo de uma norma de eficácia limitada. Só que é facultativa. Pode ou não. Ok? Agora, voltando para a questão. Zander, isso tudo é correção de uma questão? Eu achei maravilhoso porque eu achei que ela nos possibilitava tudo isso. Então, agora você entendeu o seguinte. O que eu quero que você tenha entendido dessa... Eu acho que isso sem sombra de dúvidas, dá para dizer que essa correção de questão, essa questão aqui, ela fornece, ela oportuniza para a gente uma aula de constitucional. Primeira coisa que você entendeu, aonde estão os direitos e garantias fundamentais? Entendeu que eles não se resumem ao artigo 5º, eles são o título 2 da Constituição, é do artigo 5º ao 17. Primeira coisa. O direito fundamental vai ser um dispositivo de conteúdo declaratório. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que não seja por força de lei. Percebe que isso que eu te falei agora é um dispositivo com conteúdo que declara. Estou declarando para você. Isso é um direito fundamental. E garantia. Garantia, você vai sempre ficar pensando se isso é um mecanismo para a efetivação de um direito fundamental. Se ele é um mecanismo para a efetivação, é uma garantia. Por exemplo, os remédios constitucionais, que estão no artigo 5º. Mas as garantias não se resumem aos remédios. É só para a gente ter isso bem claro na cabeça. Ok? Isso são direitos e garantias fundamentais. Tem aplicação imediata? Tem. Está escrito na Constituição. No artigo 5º, parágrafo 1º. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que significa aplicação? Significa que elas possuem todos os meios para que possam incidir sobre fatos concretos. Inclusive, um dos meios que tem é, se por acaso for uma norma de eficácia limitada, você pode usar um remédio, que é uma garantia, para solicitar ao STF esse direito. Temos alguns exemplos clássicos também sobre isso. O funcionário público tem direito à greve, na forma da lei. Mas não tem lei que fala sobre como tem que ser isso. Bom, entraram então com um desses remédios no STF e o STF, por analogia, estendeu o direito comparando, então, já que o servidor público tem que ter direito à greve, conforme uma lei, mas a lei não existe porque o legislador não fez essa lei ainda, então ele vai gozar desse direito porque está na Constituição e ele tem que ter o direito. Mas nas mesmas normas do trabalhador da iniciativa privada. Porque o que fez com que houvesse a possibilidade do servidor público pleitear esse direito junto ao STF? Simples, porque tem aplicação imediata. Tem as condições de incidir no caso concreto, de produzir efeitos no caso concreto. Isso é aplicação imediata. E aplicabilidade tem a ver com eficácia. Se a aplicação tem a ver com a ideia de você, da norma, possuir os meios, os elementos para
para incidir no caso concreto, a aplicabilidade, ela se refere justamente a esses meios para que ela possa incidir. E aí é a eficácia, que pode ser plena, se não precisar de mais nada para a norma produzir efeito, pode ser contida, se a norma já produzir efeito desde já, mas puder ser restringida por outra norma ou ampliada, e pode ser limitada quando a norma simplesmente não produz nenhum efeito. O efeito que ela produz é de você poder e pleitear esse direito. Essa é a aplicação dela. No caso do concreto, você vai dizer, não, eu tenho direito, está aqui na Constituição, é direito e garantia fundamental, está aqui no artigo 5º, parágrafo 1º, que tem aplicação imediata, então eu quero o meu direito. Poder pleitear isso já é a aplicação dela, fazendo efeito no caso concreto. Pleitear junto ao mandado de injunção, junto ao STF, por exemplo. E aí o STF vai responder, ele vai responder perante essa anomalia que é a norma dizer que tem que ter o direito de acordo com a lei e não ter a lei. E só para terminar, a eficácia limitada se divide em institutiva e programática. Programática, quando ela é uma meta a ser perseguida e eventualmente você vai localizar ela em diversas leis. Essa meta da solidariedade, que, por exemplo, faz parte, inclusive, do sistema previdenciário, da forma como é a previdência no Brasil. Quando é institutiva, é assim, tem que ter uma norma para regular esse direito. Por exemplo, eu te falei agora, o Estado proverá na forma da lei a defesa do consumidor. O consumidor tem direito de ser defendido? Tem. Como? Na forma da lei, não sei. Tem que ter uma lei dizendo, institutivo. E nós temos hoje o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que regula isso. Legal? Por isso, então, que a questão, voltando lá para o original, por isso, então, que essa questão está certa na primeira afirmação que ela faz, tem aplicação imediata, mas está errada na segunda, porque alguns direitos individuais e garantias precisam de lei para se tornar plenamente execuíveis. Legal, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa correção dessa questão. Eu me estendi porque eu quis mesmo me estender, eu quis aproveitar e tentar tirar o máximo dessa questão para que a gente possa aproveitar e aprender muito com ela. Eu espero que você tenha gostado. Dá like no vídeo, compartilha, tem mais questões aqui no canal para você. Tem vídeo todo dia saindo de constitucional aqui no canal e no site também. Aqui embaixo tem os links, aqui embaixo tem link para apostila, aqui embaixo tem link para tudo. Aí a gente se fala, já agora mesmo, já vai assistir a outra correção, baixa o PDF e vamos resolver rapidinho isso para a gente aprender o máximo de direito constitucional. A gente se fala no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.